Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Para quem está aqui no Canadá, ou mais pertinho de mim, boa noite. São quase 8 horas, falta um minutinho para as 8 para a gente começar oficialmente o nosso horário da live. Mas eu começo sempre, tento entrar sempre um pouquinho antes para dar tempo do Instagram avisar vocês e vocês irem chegando, tá bom? Então sejam bem-vindos a mais uma live sobre bem-estar do professor, tá bom? Agradeço a Silvia pelo convite nesse programa que é ofertado pela Prefeitura da cidade do Recife. Então, o nosso foco é a gente conversar sobre como é que a gente pode aplicar o que eu estou estudando à realidade de vocês, tá? Então, a nossa ideia é que todas as nossas discussões, as dicas, sejam voltadas para a realidade de vocês, tá bom? Então, vamos chegando, que hoje a gente vai conversar sobre bem-estar digital, tá? Então, bem-estar digital é um assunto bem novo, né? É um assunto bem recente, então a gente vai explorar o que é esse assunto de bem-estar digital. Bom, se a gente já cuida de bem-estar, se a gente já tem um programa de bem-estar do professor, né? O que é, então, dentro desse contexto, bem-estar digital? O que é que tem de novo nesse bem-estar? Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, esclarecer um pouquinho para vocês e, principalmente, como é que a gente pode melhorar na prática, na vida do professor, esse processo, tá? Então, boas-vindas para vocês que estão chegando, a Gorete, a Carla Cabral. Vamos chegando, vamos entrando, tá? Eu vou aqui abrir meu material também para a gente poder ter um norte, né? Todo professor adora um plano de aula. Eu também sou professora, estou me apresentando para vocês que estão chegando agora. Boa noite, Cléia, também, sempre prestigiando. Então, eu vou me apresentar rapidamente para vocês, né? Nesse momento em que as pessoas vão vendo que eu estou online. Eu sou a Juliana Didier, eu sou professora também, sou professora universitária na Federal de Pernambuco, no Departamento de Hotelaria e Turismo. Eu fiz o meu mestrado em administração, mas, embora seja vinculado ao departamento de administração, eu escolhi um professor que estudava aprendizagem de adultos, especificamente aprendizagem de gerentes. Então, eu estudei como é que os gerentes aprendem na prática, os gerentes hoteleiros, no caso, porque minha formação é hotelaria. Então, eu estudei como é que os gerentes aprendem na prática social, ou seja, por meio dos relacionamentos que eles têm no ambiente de trabalho, e como é que os gerentes aprendem por meio da reflexão. Então, a aprendizagem de adultos sempre foi uma paixão minha, né? E boa noite, Silvia, também chegando. Então, eu estou na universidade há mais ou menos 10 anos, né, no Departamento de Hotelaria e Turismo, e moro aqui no Canadá há mais ou menos 2 anos. Eu estou de licença da universidade, e nesse período que eu estou aqui eu comecei a estudar sobre meditação e mindfulness, bem-estar digital, e sobre JOMO, que é a alegria de estar por fora, ou a alegria de estar desconectado, né? Então a gente trabalha nesse eixo do JOMO, como é que a gente pode recuperar nosso prazer de viver experiências offline, ou experiências desconectadas do digital, né? Que, por incrível que pareça, algumas pessoas estão desaprendendo, né, a ter o prazer e de se engajar nos seus sentidos, na sua presença no aqui e agora, né, nos seus sentidos físicos mesmo, né? Então, as suas sensações, ao olfato, a observar a natureza, a usufruir o seu momento. Então, são mais ou menos essa linha do que eu tenho trabalhado no perfil do Digital Equilíbrio, né? E é por essa razão que já é a segunda live que eu estou fazendo aqui no programa de bem-estar da Prefeitura, né? Boa noite, Maria. Boa noite, Lúcia. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Bom, para não me alongar mais, né? Dando essa introdução para poder dar um tempo de vocês chegarem, se assentarem nesse ambiente digital. Está aberto aí os comentários, se vocês tiverem algum comentário a fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta específica, vocês podem usar também uma ferramenta. Se vocês verem, tem uma interrogaçãozinha dentro de um quadradinho aqui no Instagram, na parte de baixo, na barra. Então, vocês podem clicar, vai aparecer perguntas para vocês. E aí você pode escrever uma pergunta diretamente para mim. Se for uma pergunta curta, eu consigo ver a pergunta toda, tá? Se
Se vocês acharem mais fácil perguntar diretamente nos comentários, podem fazer. O problema é que às vezes os comentários misturam-se com perguntas, né? E às vezes a gente não consegue acompanhar e responder a todas. Se vocês colocarem nessa interrogaçãozinha da pergunta, fica mais fácil, porque eu abro a caixinha e respondo a vocês, tá bom? Então fique à vontade, não precisa esperar ou terminar, não é uma aula, é um bate-papo, né? Então, à medida que a gente for conversando, se vocês tiverem dúvidas, e como eu faço isso, Juliana? Como é que o meu maior dúvida é tal coisa? Meu maior problema no meu processo de aula agora no digital tem sido lidar com tal situação. Então, fiquem à vontade para me interromper, no sentido de colocar as perguntas de vocês, porque o estilo aqui da live é mais bate-papo mesmo. Não é uma aula formal, não é um seminário, um workshop, tá? Então, a gente vai fazer um bate-bola a partir do que vocês precisarem saber mais também, tá bom? Meg também chegou aqui, Rose Pereira. Então, vamos começar, tá bom? Bom, então trouxe para vocês, preparei aqui algumas dicas, né, de como é que a gente pode melhorar nosso bem-estar digital, tá? Bom, como a gente tem um limite de tempo, eu vou começar primeiro por aquilo que eu acho a essência do que eu tenho estudado, do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho trabalhado. Se vocês tiverem interesse de algum assunto específico de meditação, por exemplo, ou de outra abordagem do que eu falei na introdução, podem perguntar que eu vou colocando do que vocês preferirem. Mas vamos primeiro para a parte do que eu separei aqui do bem-estar digital, certo? Então, o que é bem-estar digital? Esclarecendo mais. Então, bem-estar digital são aquelas capacidades ou habilidades que a gente precisa desenvolver para a gente aprender a lidar com o desafio das tecnologias digitais na nossa vida, tá? Que tecnologias digitais seriam essas? Só as redes sociais? Não. A rede social, né, o Facebook, o Instagram, elas são só uma parcela do que é a nossa vida no digital. Vocês, professores, sabem que hoje a gente está se sentindo infoxicado, que é uma expressão que a gente tem usado de se sentir intoxicado de tanta informação, mas não são só as redes sociais. Por exemplo, quando você passa muito tempo no digital, passa um tempo respondendo os e-mails, né? Essa quantidade de e-mails tem aumentado e você agora tem que preparar a aula para um meio digital. E você tem que, ao mesmo tempo, responder aos pais do aluno numa plataforma e responder aos alunos também. E fazer reunião com os coordenadores ou com os colegas de planejamento via Zoom, outra plataforma de reunião online. Então, todas essas comunicações, tá? E informações que a gente utiliza na nossa vida por meio do uso da tecnologia, elas envolvem esse bem-estar digital, tá? E aí, qual uma das primeiras dicas que eu sempre dou? A gente precisa estabelecer claramente os espaços e os limites da nossa vida digital. Por quê? Porque é muito fácil a gente ter uma rotina estruturada, né? Principalmente pré-pandemia, quando você sabe a hora que você vai pegar na escola, a hora que você vai largar. Eu já tive épocas que eu fiz o mestrado e eu dava aula em 3 faculdades. Dava aula na Federal como substituto em mais 2 faculdades particulares. Por que minha rotina funcionava? E talvez por que a rotina de vocês funcionava, mesmo que fosse em várias escolas, em vários vínculos diferentes? Porque você tinha uma rotina claramente estruturada. Então, você sabia que de manhã eu estou na escola X, à tarde eu estou na escola Y. Tal noite eu vou preparar as aulas. Quando eu largar, eu vou responder tal coisa dos meus alunos. Sábado de manhã eu vou dar uma revisada em tal coisa. Sábado de manhã eu vou organizar isso, isso e isso. Vou preparar as aulas da semana, por exemplo. Então, como a gente tem um quadro organizado, né, de rotina, que era determinado pelos horários de trabalho, de saída e de deslocamento, a gente tinha uma orientação, uma organização da nossa vida pela organização das nossas agendas. Quando a gente se vê na situação que a gente está hoje enquanto professor, em casa, né? Tati está confirmando aí essa realidade, né? Então, quando a gente tem a nossa vida, a nossa rotina, o nosso trabalho determinado por essa agenda offline e online, a gente consegue se nortear e se organizar por isso.
Quando a gente entrou nesse novo contexto de isolamento social em função da pandemia e a gente se encontra numa situação de home office, para todos os profissionais, né, já foi desafiador, porque a gente precisa lidar agora com a situação de, olha, agora é você que tem autonomia, no entanto, você também precisa ter mais responsabilidade, disciplina, organização, foco, para você não se distrair. Se distrair com o quê? Você pode ter distração do mundo digital e pode ter distração do mundo offline. Eu tenho distrações do mundo offline, é meu filho me chamando, é eu tentando me maquiar para essa live hoje, minha filha dizendo, mamãe, me ajuda aqui no banheiro. Depois ela chegou chorando porque pegou um batom meu escondido e colocou na boca, só que ela é pequenininha, tem 5 anos, então ela fez assim, né? Colocou na boca inteira. Não sei se vocês têm filhos pequenos também, quem tem aqui sabe que o desafio é bem maior. E aí ela chegou com a boca toda pintada aqui, e lá vai eu limpar a boquinha dela, né? E ela chorando, porque não queria ficar borrada, porque ia sair para brincar com a irmã, para andar de bicicleta aqui na frente. Então, a gente tem aí, quando a gente estava preparando a nossa aula no nosso espaço escolar, por mais precário que a gente tivesse nosso espaço, por mais que a gente reclamasse do trânsito, da situação, de múltiplos vínculos, a gente tinha um espaço determinado de trabalho. Quando a gente está no espaço casa, a gente tem essas distrações das outras pessoas que estão junto com a gente, né? Sejam filhos pequenos, seja do marido, seja as distrações digitais, né? Que aí entra o celular que fica apitando a notificação, é a gente querer dar uma olhadinha na rede social, em vez de passar 15 minutos, a gente passa 1 hora, e de repente, quando você vê aquele trabalho que você tem que fazer, você não consegue concluir no dia que você tinha planejado. E aí isso vai virando, não sei se vocês sentiram isso na pele, uma verdadeira bola de neve, porque as coisas vão se acumulando. Os e-mails vão se acumulando, aquele vídeo que você agora precisa fazer, que você achava que você ia fazer rápido, você demora muito mais do que você imaginava. O desafio de você ter que lidar com preparar um tipo de material didático para uma mídia que você não estava acostumada. Então, é como se a gente tivesse saído de uma situação organizada para um verdadeiro caos, né? E se a gente não aprendeu, né, essas habilidades, se a gente não tem essa capacidade de gerenciar a nossa vida digital, então a gente coloca no meio desse caldeirão, digamos assim, a nossa inabilidade com as distrações do ambiente de home office, ou seja, de trabalhar em casa, com as distrações offline, distração mesmo do filho, da criança, do marido, do barulho, da rua, do ambiente que às vezes não é tão propício, eu não consigo às vezes ter uma mesa de trabalho tão legal, um quarto, um escritório dos sonhos, que eu fecho a porta, ligo o ar-condicionado e não tem ninguém me perturbando. Então, a gente se vê numa situação em que vira assim uma bola de neve, né? E a gente se sente muito perdido nisso daí. Então, eu não vou dar todas as soluções para todos os problemas de vocês, mas eu vou tentar dar algumas dicas que vocês podem começar a implementar já a partir de hoje, para vocês pensarem no seguinte, tá, nem tudo está sob meu controle. Não dá para eu pensar que eu vou conseguir uma rotina perfeitamente equilibrada. Mas se você conseguir implementar alguns hábitos, ou seja, se você conseguir colocar algumas coisas de maneira rotineira no seu dia a dia e colocar alguns limites nesse seu digital, você não vai solucionar talvez todos os seus problemas, mas você vai sentir que você tem menos pressão, menos distração, e você vai conseguir ter um pouco mais de foco para fazer aquilo que você precisa fazer, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, determine quais são os horários que você vai utilizar para você acessar as suas mídias, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Dois momentos clássicos e sagrados em que a gente não deveria perder o nosso foco no nosso trabalho ou na nossa vida pessoal com o celular é a hora da gente dormir e a hora da gente acordar. Então, qual a dica que eu dou para vocês? Se você sabe que naquele seu dia você tem, sei lá, 5 atividades para você fazer, 6, 7, não importa a quantidade de atividades, tá?
mas tenta colocar as suas atividades profissionais mais importantes, mais prioritárias para o início da manhã e tenta, nesse horário, trabalhar com o celular desligado ou no modo avião. Por quê? Porque o celular é uma fonte contínua de distração, né? O seu WhatsApp, se você deixa ele com a notificação ativada e você está em vários grupos, é professor disso, é grupo do professor daquilo, da coordenação, de sei lá o quê. E você recebe inúmeras notificações de cada grupo por dia, você não consegue se concentrar. É simples assim. Então, se você quer ter um foco, é importante que você entenda que naquela hora que eu estou focado, esse bloco de atividade, esse bloco de preparação de aula, por exemplo, vamos dizer que seja essa a sua prioridade. É a atividade que demanda mais concentração sua, ou é a atividade que é mais chata para você, então você tende a postergar, ou você, às vezes inconscientemente a gente não gosta de determinada atividade porque é desafiadora, ou porque vai ser longa ou cansativa, e você vai postergando, ou seja, você vai adiando. Só que às vezes aquela atividade, por mais chata que seja de fazer, ela é prioritária. Então, quando vocês organizarem a rotina de vocês, tentem organizar em blocos de atividades de 45 a 50 minutos. Se permitam colocar um intervalo de 10 minutos a cada bloco de atividade, certo? E nesse bloco de atividade, sai do digital, sai do seu computador, levanta da cadeira e vai fazer uma atividade que movimente o seu corpo. Por que isso? Porque se você conseguir fazer a sua atividade em blocos, você vai permitir que você entre num ponto ótimo de concentração, certo? Então, nesse bloco que você escolheu para trabalhar, não permita que as notificações fiquem te distraindo a cada segundo, ou a cada minuto, ou a cada 5 minutos, tá? Vamos ser bem realistas. Se você está em home office, se você está trabalhando de casa, se seus filhos estão em casa, se sua família nuclear, não é? É o que mais importa para você. Se você não vai receber nenhuma ligação urgente da escola dizendo que o filho caiu e quebrou um braço, por exemplo, então você não tem nada que seja tão urgente que não possa esperar 45 minutos para você responder. Concorda? Então, às vezes a gente não consegue distinguir que nem tudo que é urgente é importante. Então, a gente precisa aprender que nós é que temos que estar no controle da nossa vida digital. A gente não pode permitir que os e-mails que as pessoas nos mandam, no tempo que elas mandam, eu precise responder imediatamente. Nem a mensagem do WhatsApp, nem do Telegram, nem seja lá o que for. Então, existem já pesquisas que mostram, se você ficar olhando 25 e-mails à medida que ele chega, né, ao longo do dia, você nunca vai conseguir estar no seu ponto ótimo de concentração, porque você sempre vai estar sendo interrompido. Então, nós é que precisamos nos organizar melhor para que a gente tenha nosso horário de checar e-mail, o nosso horário de entrar no Classroom para responder os meus alunos, o meu Zap no silencioso perfeito, já tem uma colega que compartilhou, né? Então, a gente não precisa se sentir na obrigação, gente, de responder mensagens de modo imediato. A gente precisa distinguir aquilo que é urgente daquilo que é importante. Então, se você começa a achar que toda mensagem no WhatsApp, todo vídeo, toda brincadeira, todo bom dia, todo não sei o quê, você tratar cada mensagem dessa, cada notificação dessa como urgente, você vai deixar de fazer o que é importante. Por exemplo, preparar um determinado vídeo para uma aula. Então, essa primeira atividade, se você tem que terminar e postar até, sei lá, o final da manhã, então você tem que começá-la logo no início da manhã. E se você conseguir fazê-la como primeira atividade, e você conseguir fazer essa atividade sem a desconcentração das notificações, você vai ter um ganho de produtividade muito maior, tá? E o que é que vai acontecer? Você vai respirar fundo, depois que você fizer aquela atividade mais enfadonha, mais chata, que você tem uma tendência de postergar, mas que é importante, que você precisa concluir naquele dia, você já vai partir para a sua segunda atividade, seu segundo bloco de 45 minutos, por exemplo, mais aliviado, tipo, ai, graças a Deus, aquela atividade mais chata, que era preparar aquele vídeo, que era mais difícil, eu consegui fazer. Agora eu posso passar para outras atividades, certo? Então isso é super importante. Porque que eu indico também que vocês façam essas pausas de 45 minutos? Existe um porquê também, tá?
além de ajudar nesse foco, nessa concentração que vocês vão ter quando estiverem trabalhando, nesse tempo vocês vão descansar os olhos de vocês, tá? Já existem alguns estudos, existem algumas recomendações, inclusive, para que a gente evite o que se chama de fadiga ocular. Não sei se vocês estão sentindo isso, mas uma sensação de cansaço, os olhos, você tem necessidade de piscar mais, você sentindo mais dor de cabeça, mais dor na cervical. Então, essas dores musculares de cabeça são problemas que já vêm do excesso do digital. E, às vezes, a gente já está trabalhando muito no digital, né? Por conta da quantidade de coisas que tem que preparar e responder, e videoconferência, e classroom com os alunos, etc. E você, às vezes, pega esses 10 minutos de intervalo e vai descansar onde? No celular. Aí você descansa de trabalhar, mas não descansa os seus olhos, entende? Mas não descansa a sua cervical, mas não estica a sua coluna, mas não ativa a sua circulação, porque você continua sentado. Então você trocou a sua cadeira de trabalho pelo sofá ou pela cama que estava mais perto. Eu vou esticar minhas costas aqui, mas fico com o pescoço para baixo. Então, o ideal para o bem-estar digital de vocês é que nesses 15 minutos de intervalo que eu sugeri, vocês façam alguma outra atividade que seja mais física, tá? E aí vai recomendação para as donas de casa, ou para os donos de casa que estão ajudando as esposas nesse momento, eu espero, tá? Seja bem-vinda, Márcia, também. Qual é a minha dica? Use esse tempo para você também organizar suas atividades de casa, de modo que você não acumule. Então, você pode utilizar para colocar roupa na máquina, para secar roupa. No meu caso, a gente tem a secadora. Para colocar a roupa na máquina, para lavar a louça, né? Então, esses intervalos dos 15 minutos é o que popularmente algumas pessoas falavam assim, você descansar, descansar de alguma coisa, como era esse ditado, meu Deus? Descansar quebrando pedra. Eu acho que era isso que meu pai falava. Meu pai era do sertão, ele usava muito essa expressão. Eu vou descansar quebrando pedra, ou seja, era uma piada ou era uma metáfora que ele utilizava para dizer assim, quem tem um trabalho intelectual muito intenso, como um agente professor, e hoje, além de intelectualmente intenso, digitalmente intenso, porque ou a gente está usando celular ou está usando um computador, a gente precisa sim se desconectar. E esses momentos de desconexão, segue outra dica para vocês, ele precisa ser colocado na agenda também, para que a gente tenha disciplina. Vamos pensar o seguinte, gente. Vocês, Tassiana, Jucinês, Márcia, Tati, todo mundo que está aqui comigo agora. A gente não coloca na nossa agenda, seja no Google Calendar, seja no papel, seja onde for. A gente não coloca as nossas reunião com a coordenação, reunião dos professores, transmissão online, que se você tiver com aluno, entrar na plataforma XYZ. Você não bloca esses horários, você não coloca esses horários, você não tem um compromisso assumido com os outros, com seus alunos, com seus colegas, com a sua coordenação, com o diretor. Você não tem um monte de reunião no Zoom ou em qualquer outra plataforma. Então, por que a gente não se prioriza e não bloca os nossos horários também de descanso? Isso é fundamental para o nosso bem-estar de modo geral e para o nosso bem-estar digital também. No caso do bem-estar digital, uma coisa chave, além da gente aprender a se reorganizar, que eu comecei a conversar hoje com vocês, e evitar os dois horários chaves, que é o horário do acordar e o horário do dormir, e controlar as nossas notificações, outra coisa super importante é a gente aprender a se desconectar do digital e fazer outra atividade de lazer que não seja vinculada ao digital, certo? Principalmente no contexto que a gente está agora. Então, eu sei que a gente, apesar da gente estar com a dificuldade da gente ir para qualquer espaço que a gente gostaria, ou que a gente costumaria ir antes, não dá para você ir para a academia fechada hoje, não dá. Mas talvez dê para você fazer 15 minutos de caminhada num horário que não seja muito movimentado, numa praça que as pessoas não vão muito com a máscara, por exemplo, né? Então, isso pode ser feito. Eu posso plantar, fazer uns vasinhos de planta no meu jardim. Eu moro na varanda, eu posso fazer um jardinzinho vertical, ou comprar só umas 3 mudinhas e uns vasinhos para mim. Eu gosto de fazer arte manual, ou eu gosto de cozinhar, ou eu gosto de fazer bolo, eu gosto de tocar
um instrumento musical, eu gosto de cantar, eu gosto de tomar um banho longo, talvez seja só isso que encaixe na minha agenda hoje, mas vocês precisam encontrar, façam uma listinha se vocês precisarem. Quando acabar essa live, pega um papel, coloca uma listinha, 5 atividades offline, ou seja, 5 atividades que não esteja ligada nem a computador e nem a celular, que vocês gostem de fazer. Então, por exemplo, se alguém disser para mim fazer trabalhos manuais, eu vou dizer, pode ir com esse conselho para lá, porque eu, Juliana, eu sou mulher dos livros. Então, assim, me dê um livro para ler, que é o meu lazer, né? Dependendo do que for o livro. Não pode ser um livro de metodologia de ensino, né? Um livro de autoajuda, um livro bíblico, né? Ou a própria Bíblia, para quem é cristão. Assistir coisas na internet, também no tempo digital. Se você está no final de semana e você não está muito tempo no computador, é permitido? Sim. Vai fazer mal, Didier? Eu não posso mais agora estar no digital hora nenhuma? Não. Ninguém aqui precisa sair dizendo da live que eu ensinei a ter que jogar o celular fora, esquece o computador. Não. O digital vai continuar permanecendo na vida da gente. O que a gente precisa é colocar limites nesse digital e aprender a recuperar algumas atividades no offline. Então, fica essa dica agora, tá? Relembrando para quem entrou agora. Coloca no papel, quando terminar essa live, 5 atividades que você gosta de fazer, que são desconectadas do digital, tá? Relembrando, você pode ser cozinhar, trabalhos manuais, trabalhos artísticos, pintar, cozinhar, enfim. Coloca aí, cria a sua lista. E aí, quando você criar essa lista, tenta depois, segundo passo, depois que você fizer a lista com as atividades, que horário eu vou colocar na minha, como se fosse uma reunião de você com você mesma. Márcia, Josi, Ângela, Mônica, Patrícia, você vai colocar na sua agenda 30 minutos por dia que você vai se dar o direito de você descansar. Porque ninguém aguenta ficar 10, 12 horas no computador e no celular, preparando aula, dando aula, respondendo. Eu tenho uma cunhada minha, ela é professora de língua portuguesa. E ela estava comentando, mandou uma mensagem para mim com 40 atividades novas que os professores agora estão fazendo, né? Então, essa coisa de responder e-mail, de responder aluno, de responder isso, responder aquilo, não. Então, não tem condição da gente começar a trabalhar de 7 horas da manhã e ficar até 7 horas da noite trabalhando direto no digital. E, além disso, usar o nosso tempo livre também descansando no digital, tá? Então, coloca na sua agenda, com a mesma disciplina que você tem, o horário que eu, Márcia, vou reservar para eu fazer essa atividade que eu escolhi. Eu quero todo dia fazer essa atividade, ou cada dia eu quero fazer uma atividade diferente, não importa. Mas eu vou reservar 30 minutos, é como se você fosse ter um momento de recarga emocional, de recarga mental, de desconexão. Como eu costumo dizer, é a gente aprender a se desconectar para a gente se reconectar. Né? Se reconectar com a gente mesmo, se reconectar com as nossas emoções, se reconectar com a nossa família, os nossos filhos que às vezes só têm uma atenção lá no final do dia, com a gente já estressada, né? Então, se a gente não entender que o nosso bem-estar, ele é uma prioridade, porque é uma questão de saúde, a gente vai começar a entrar nessa bola de neve e a gente vai descontar ou nas pessoas que a gente mais ama, que são as pessoas que estão, os nossos filhos, nossos cônjuges que estão ao nosso redor, né? Ou a gente vai começar a somatizar isso daí, vai começar a ter problema de saúde, né? Então, a gente começa a aumentar o nível de ansiedade, começa a ter sintomas de depressão, o próprio isolamento já é uma situação complexa por si só, do ponto de vista de impacto nas emoções, né? Isso é fato. Então, se a gente soma ao isolamento propriamente dito, a carga de trabalho que a gente está tendo, e a gente se deixar consumir pela tecnologia e não aprender a controlá-la, a gente vai ter um problema a mais para se somar, certo? Então, recapitulando, aprendam a determinar os horários que vocês vão se desconectar do celular, tá? Então, segue essa dica, para com essa história de ligar o celular, a primeira coisa na hora do dia que você vai fazer é pegar o celular. Não! Fazer isso
É a mesma coisa que você pegar o vestido de festa, aquele vestido especial, aquela roupa especial que você usa para um super jantar ou para um casamento, aquele vestido especial que está no seu armário. Você pegar um celular para olhar rede social, que basicamente é olhar a vida dos outros, né, gente? Vamos ser bem sinceros aqui. E você pega seu celular na sua mesa de cabeceira, tá? E você pega o celular e a primeira coisa que você faz no seu dia é ficar 15, 20 minutos ali, ou mesmo que seja menos tempo, é como você pegar essa roupa bem chique, tá? Seu armário, vesti-la, se maquiar, colocar um salto para pegar o lixo para colocar na rua, para o lixeiro pegar. É a mesma coisa, certo? Então, é como se você estivesse pegando o horário mais nobre, em que sua mente está descansada, tranquila, mesmo que esteja com sono, mas seu corpo e sua mente estão despertando, estão acordando, né? Então, mesmo que tenha sido uma noite revigorante ou não revigorante de sono, quando você se abre, se permite, veja só, não é o celular que liga sozinho, é a gente que decidiu ou se habituou a pegar e a ligar como a primeira coisa do nosso dia. Antes até mesmo sentir a nossa respiração, antes a gente sentir de fazer um alongamento e de esticar os nossos músculos, a gente já está pegando. Só que quando você pega o celular, você não tem controle sobre as informações, diretamente, sobre que tipo de informação vai chegar até você. Então, às vezes, vem uma montanha de informação negativa, uma montanha de notificações inúteis ou pouco importantes, misturado com a notificação de uma notícia ou de um vídeo que, de repente, te impacta emocionalmente, né? Então, vem aquela informação sobre quantos números de mortes aconteceu na pandemia no Brasil, que vai ter um X-onda, que fulano de tal, um político ou alguma outra pessoa importante pegou o Covid, e vai ver uma reclamação de um colega, ou vai ver uma crítica, ou vai ver alguém cobrando algum e-mail que você ainda não respondeu. Então, veja, a gente, ao invés de se abrir para o ato de acordar e despertar os nossos sentidos, a nossa mente para um novo dia, a gente está se intoxicando de informação, de demanda, de problema, de confusão, enfim, de informação. Então, isso deixa a mente da gente intoxicada. Então, a gente precisa também, antes de qualquer técnica e de dica, a gente precisa, gente, tomar consciência que isso é um problema para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. Então, nós não podemos permitir que, além de todo o contexto complicado que a gente está vivendo enquanto professor, a gente se permita somar, colocar esse lixo todo na cabeça da gente, porque é como se a gente estivesse colocando literalmente lixo na nossa cabeça, né? Para pensar, de quantos e-mails você recebe por dia, quantos são lixo? Quantos são newsletters desnecessários? Se você fizesse uma auditoria nas suas mensagens de WhatsApp, quantas são úteis, importantes, interessantes ou fizeram bem, versus quantas são lixo, besteira, vídeo que você nem sequer abriu, porcaria, ou mensagem que te mexeu com você, né? Então, essa permissão que a gente dá, esse espaço que a gente dá à informação digital, logo quando a gente acorda, isso é um tiro no pé. Então, se vocês realmente se identificaram com essa situação, alguns colegas aqui disseram, Juliana, eu faço isso. Talvez vocês não estejam se sentindo à vontade para dizer, eu também faço, né? Mas não precisa colocar a mão aqui, levantar e dizer, tá? Não vou dar nota de 0 a 10 a ninguém em bem-estar digital. Mas se você faz isso, eu não vou detalhar aqui pesquisas científicas para não me delongar, mas existe já muita pesquisa sendo feita e mostrando que o excesso de redes sociais, e em particular ao acordar e ao dormir, atrapalha o nosso ciclo do sono, principalmente quando a gente vê à noite. Aumenta a nossa insônia, aumenta a nossa dificuldade, tanto de dormir quanto despertar noturno. O aumento do uso do celular antes de dormir também, no caso de jovens, não só antes de dormir, mas a quantidade de tempo que a gente passa também tem a ver com o aumento da comparação social. Então você começa a ver que no país, ou na cidade, ou em outro lugar, as pessoas já estão se livrando do Covid ou não.
que outras pessoas estão tendo, até os influencers da vida, né, com alguns escândalos que a gente viu de fazendo festinha no AP, e o outro indo para uma ilha paradisíaca, aquilo outro, e eu aqui me lascando, trabalhando, fazendo aula, não sei o quê, trabalhando 3 vezes. Então, a gente acha que isso é inócuo, mas não é. A gente começa a somatizar essas informações da comparação social e começa a pensar, eu aqui estou uma vida péssima, todo mundo está vivendo bem, menos eu. Eu tive uma amiga que compartilhou comigo, por exemplo, só para dar uma pincelada no que a comparação social pode causar. Ela disse, Ju, no início da pandemia eu achava que eu ia conseguir dar conta de tudo, né? E aí eu trabalhando em casa, ela tem 2 filhos pequenos, de mais ou menos 5 e outro de 8 anos, e ela começou a ver nas redes sociais, veja, não era notícia negativa, não era notícia de morte, não era notícia catastrófica, nada disso. Ela estava olhando as redes sociais, no momento que ela queria relaxar, ela disse, nem para olhar meu Instagram e meu Facebook consigo relaxar, Ju, eu entro, me estresso. Porque, no caso dela, ela começou a ver várias amigas delas que tinham filhos pequenos, que estavam conseguindo fazer toda uma série de brincadeiras educativas com os filhos, pintura, brincadeira disso, brincadeira daquilo. E ela disse, Ju, comecei a ficar numa sensação de que todo mundo estava com tempo sobrando para fazer 1 milhão de coisas, e eu fiquei me achando que eu estava na M, entendeu? Que só eu que não tinha tempo de cuidar dos meus filhos, que eu era uma péssima mãe, que eu estava trabalhando feito uma louca, que os meninos estavam me interrompendo no trabalho porque eles estavam carentes de atenção, que só sobrava o resto da minha atenção, o resto do dia para dar atenção aos meninos, que mal eu tinha tempo e energia para brincar com eles no final do dia, enfim. Então, esse sentimento de inadequação, de a grama do vizinho é mais verde do que a minha, essa grama pode ser tudo. Pode ser o outro colega que tem mais tempo do que eu, o outro colega que só tem um vínculo de trabalho e eu não, o meu colega que consegue produzir um vídeo muito melhor do que eu e eu não, a minha colega que eu que sou professora de educação infantil, que deveria dar o exemplo, não consigo nem brincar com os meus filhos, mal consigo dar assistência aos meus alunos fazer meu trabalho, sei de tudo de psicologia infantil, de pedagogia, mas não consigo brincar nem com os meus filhos em casa, mas a minha amiga consegue. Então, essa comparação social, ela existe, só que ela pode, tem um estudo que o título é bem interessante, que ele coloca o olhar do feed dos outros como um ladrão de alegria. Ladrão de alegria. Então, se você sente que quando você entra nas suas redes sociais, ao invés de você relaxar, né? Vamos supor que naquelas atividades de relaxamento você conseguir colocar uns 30 minutos de atividade offline para desconectar, seguir minha dica, nota 10. Mas você gosta de entrar nas redes sociais. Ok. Mas o que é que você precisa fazer com relação às redes sociais especificamente? Vou entrar nessa alçada agora, que é uma coisa que o pessoal me pergunta muito, né? É um calo para muita gente. Ju, eu gosto de rede social. Preciso parar de olhar minhas redes sociais para melhorar o meu bem-estar digital? Não, você não precisa necessariamente cancelar e sair de todas as redes, só se isso estiver sendo algo muito perturbador para você, tá? Se você está sentindo que sua saúde realmente está indo embora, porque toda vez que você entra, você sai pior, talvez seja bom você dar um tempo, né? Eu conheço muita gente que precisou fazer um detox mesmo, digital, de passar 3 semanas, porque estava tendo ansiedade aumentando, passou 2 semanas sem conseguir dormir direito, com tanta informação, com tanta incerteza, né, em função da Covid, e essa amiga minha resolveu passar 3 semanas fora, deslogou mesmo, saiu de rede social, de grupos, de tudo que era possível. Só que, às vezes, não é possível. Às vezes, você trabalha no seu contexto hoje, usando as redes sociais. Então, o que é que a gente pode fazer? 2 dicas. Vou parar para tomar uma aguinha aqui para dar essas dicas para vocês. Alguém pode chutar e colocar nos comentários o que é que vocês acham que seria interessante a gente fazer para melhorar especificamente com as redes sociais? Escrevam aí nos comentários. O que é que vocês acham que dá para fazer para melhorar essa relação? Além do horário, né?
que a gente já conversou. Vou começar com as dicas, tá? Então, primeira dica é você entrar no seu Instagram ou no seu Facebook, caso ele esteja vindo muita informação que está deixando você mais para baixo do que bem, é você fazer o que eu chamo de uma curadoria digital. Ou seja, disciplina, boa, Ana Carla. Disciplina com relação a horários é sim uma das dicas fundamentais. Então, quando a gente fala de uso consciente da tecnologia, por trás do uso consciente está a tomada de consciência, que foi aquela discussão que a gente fez um pouquinho antes, de eu entender que o excesso faz mal à minha saúde, ao meu bem-estar. É a tomada de consciência, o primeiro passo. O segundo passo é, uma vez que eu determino os horários que eu vou olhar minha rede social, eu ter essa disciplina que a Ana Carla falou. Então, vamos supor que você já conseguiu estabelecer alguns limites, certo? E você escolheu que você vai olhar, por exemplo, 20 minutos por dia, depois do almoço, as suas redes sociais. Eu, Juliana, por exemplo, eu hoje tenho escrito nas redes sociais, né? Eu passo muito mais tempo produzindo conteúdo, escrevendo, estudando, do que acompanhando. Só que, ao mesmo tempo, para mim é necessário que eu esteja interagindo com algumas pessoas. Tem alguns conteúdos que eu gosto de consumir, porque a informação me faz bem. É como se fosse meio que um estudo para mim. Eu aprendo vendo outras pessoas que sabem fazer stories melhor do que eu. Eu acompanho o perfil do DHT, que é o meu departamento que tem umas informações bem interessantes, revejo os meus alunos, enfim. Alguns projetos que eu sou diretamente envolvida, algumas empresas que eu gosto, enfim. E aí, essa curadoria digital, ela significa o que na prática? É você gastar algum tempo para você tirar algumas coisas que estão em excesso, algumas pessoas, ou alguns perfis, ou algumas informações que não estão te somando. O que é uma curadoria quando você vai fazer uma mostra de arte, por exemplo? O cara tem lá zilhões de obras de arte. Mas o museu, por exemplo, naquela mostra X do tema Y, não tem espaço para todas as obras de arte. Então, o curador do museu, por exemplo, ele vai, com um olhar mais crítico, né, e informado, ele vai dizer, olha, com a afinidade desse tema, com esse propósito, o alinhamento maior são essas e essas e essas obras de arte. Então, é isso que a gente precisa fazer nas nossas redes sociais. É você olhar criticamente, é você tirar um tempo por semana, você pode escolher, por exemplo, 10 minutos por semana, ou 15 minutos no sábado de manhã. Eu vou fazer uma curadoria, ou seja, eu vou fazer uma escolha mais consciente de quem é que eu estou acompanhando no digital. Pode ser no Instagram, pode ser os canais no YouTube que você está acompanhando, no Facebook, depende da mídia que você usa, mas que você manda informação para você e manda notificação, tá? E aí você vai limpando, ou seja, dando um unfollow, deixando de seguir as notificações se for no YouTube, deixando de seguir alguns perfis, colocando em mudo, enfim. Aprendendo a usar essas ferramentas, não para você ficar vendo 1000 perfis, entende? Mas para você filtrar ou diminuir, considerando que eu quero hoje só olhar coisa que me faz bem. Se isso, a pergunta-chave é, esses perfis, quando você abrir e você for começar a curadoria, que pergunta você tem que se fazer? Que perfis estão melhorando a minha autoestima, estão me inspirando e me ajudando? Se a resposta for sim, você deixa esse perfil. Você continua seguindo esse perfil. Se a resposta for não, você deixa de seguir, tá? Então, faça essa pergunta muito sincera, né? E a gente sabe que as redes sociais, hoje, eles não vão mais notificar as pessoas que estão do outro lado, que vão deixar de ser seguidas, né? Então, você tem liberdade de escolher que tipo de notícia você quer começar a ver com mais frequência e que tipo de pessoas, ou profissionais, ou perfis institucionais, ou empresas que você quer seguir. Eu tive uma amiga, por exemplo, que ela disse, Ju, depois de alguns meses eu me dei conta
de que eu estava comprando muita maquiagem e que as maquiagens, os batons, eu não tinha nem mais lugar para guardar. E alguns eu fui fazer uma arrumação de férias, né, em julho, e vi que tinha muita coisa passada da validade. E eu tive que jogar um monte de maquiagem fora. E aí ela me revelou. Sabe por que que eu percebi? Depois de um tempão, foi que eu percebi que eu estava comprando muita maquiagem, porque eu estava vendo muito perfil de maquiagem. Entende? Então, às vezes, a gente não percebe que aquilo é um gatilho mental para a gente. Então, aprenda a escolher quem você segue no digital, tá? Essa é outra dica que eu vou deixar com vocês hoje aqui, que é super importante. À medida que vocês fizerem essa escolha com mais consciência, com mais clareza, você pode começar a utilizar essas redes sociais de uma forma mais positiva, porque vai chegar a informação mais útil, mais relevante. Esse tipo de perfil, por exemplo, não fazendo a rasgação de seda, mas esse perfil que a gente está transmitindo nessa live, vocês sabem que o conteúdo é só sobre bem-estar do professor. Dicas práticas, lives, etc., sobre a dinâmica de bem-estar, né? Se ao invés disso, você, por exemplo, começa a seguir um monte de, sei lá, perfil de fitness ou de yoga, e você não está com tempo nem de fazer ginástica, nem de yoga, pelo contrário, está comendo feito uma louca, descontando todos os estresses na comida, para que diabo você vai ficar seguindo perfil de fitness? Se você não consegue fazer nenhuma caminhada, nem consegue ir para academia, nem consegue emagrecer. Você vai ficar olhando aquele povo tudo sarado, com 1h30 por dia para fazer ginástica com personal trainer em casa, que ganha 5 vezes mais que a gente, e você fica, poxa, essa pessoa tem tempo de fazer ginástica na varanda de casa com personal e ainda fica transmitindo uma live para eu ver. Agora eu pergunto, para que você vai ver isso? Só para você se comparar e ficar para baixo, pensando ele tem tempo ou não tenho dinheiro para pagar um personal, nem muito menos tempo. Então, vamos começar. Sempre que a gente perceber que a nossa emoção está se acelerando, né? Nosso mental está se perturbando com aquilo que a gente está vendo no digital, mesmo no momento nosso de lazer, dá um tempo. Deixa de seguir, para de olhar e começa a filtrar mais o que chega para você, certo? Outra dica é essa, para que isso possa ser implementado na rotina de vocês, gente, é importante ter disciplina. Além da disciplina, que uma colega apresentou aqui, é a gente também não querer mudar tudo da água para o vinho. Ou seja, é a gente pensar nas mudanças para melhorar nosso bem-estar digital como coisas incrementais, como se fosse um pequeno hábito que depois que eu consigo estabelecer e consolidar por meio da repetição, ou seja, depois que eu fizer isso durante 3 semanas, ufa, vitória. Por exemplo, conseguir seguir aquela regra que eu aprendi com Juliana, de que eu não vou olhar mais o meu celular como a primeira coisa do meu dia. Vou colocar o bendito do meu celular no silencioso, vou colocar o meu despertador, mas não vou tirar do modo avião. Abre lá a funçãozinha, tira de internet, bota no modo avião. Acabou. Você não vai ter mais modo de internet. Precisa instalar, gente, nenhum programa. Não precisa vocês se perturbarem pensando, lá vem mais uma live me ensinar como isso, como aquilo, ainda tem que aprender, baixar um aplicativo. Não, não. Se você não quer comprar um despertador tradicional, velhinho e bom, para colocar na sua cama, não está afim de gastar nem tempo para entrar no site para comprar isso, nem gastar dinheiro, nem tempo, nem nada, usa o seu próprio celular a seu favor. Coloca no modo avião, à noite, de preferência na hora que você já quer se desconectar. Exemplo do que eu faço, 7 horas da noite eu desligo o meu celular. Eu tiro do modo ativo e ponho no modo avião. Acabou. Por que 7 horas da noite? Você pode me perguntar. Porque 7 horas da noite é a hora que eu vou me conectar com as minhas filhas. No dia que eu consigo dar o jantar no horário, é o tempinho que a gente tem para brincar um pouquinho, ou para conversar com meu marido. Quando eu tenho mais tempo, a gente faz um jogo de tabuleiro à noite. No dia que eu estou mais cansada, porque o jantar atrasou por alguma razão, eu deixo elas brincarem entre elas duas, mais uns 15 minutinhos, mas depois vou começar o ritual da noite, dar banho, ajeitá-las, contar uma historinha e colocar para dormir. Então, naquele horário que eu vou estar com a minha família, na hora que você quer estar presente com as pessoas da sua casa, vamos supor que você começou a trabalhar, preparando aula de 7 horas da manhã, ou 8 horas da manhã. Será que você precisa estar online, realmente, respondendo aluno, respondendo colega,
olhando as suas redes sociais depois das 7 horas da noite, se você começou às 7 da manhã, até 7 da noite, olha aí quantas horas são, 12 horas, que você está ou na frente do computador trabalhando, respondendo aluno, entrando em sala, preparando o vídeo, etc. E 7 horas da noite você ainda está com isso ligado. Então, eu acho que vocês podem começar por esse simples hábito. Determina diante da sua realidade a hora que você acha que vai funcionar você ficar desconectado. Eu desconecto às 7 horas da noite, mas porque eu fiz um processo de adaptação disso. Se para você, Albertina, se para você, Eliane, se para você, Flor, Magda, é difícil desligar às 7 horas da noite, porque você trabalhou o dia inteiro, cuidou do menino o dia inteiro, preparou a aula o dia inteiro, e você sentou no sofá, ai, graças a Deus, de 7h30 da noite. E você diz, pronto, agora eu vou ver os meus vídeos prediletos no YouTube, eu vou ver um Netflix de 7h30 às 8h30 da noite. Então, você pode determinar que para você o seu horário de desconexão vai ser 8h30, por exemplo, certo? Então, coloca aí outra dica para você começar a partir de hoje. Além de colocar aquela listinha que eu falei das 5 atividades offline que você vai fazer para você diminuir a quantidade de tempo online e colocar na sua agenda como obrigação de você com você mesma. A outra dica é: coloque o horário que você quer escolher como horário que você vai ficar desconectado à noite. É muito importante que esse horário seja pelo menos 1 hora antes do horário que você quer dormir. Então, vamos supor que a Albertina quer dormir de 10 horas da noite, certo? Porque ela tem uma rotina de acordar, rotina pessoal, dos filhos, da família, seja lá o que for, de preparar a aula, que começa às 7 horas da manhã ou às 6 da manhã, porque ela gosta de trabalhar cedo. Então, se for quer de dormir às 10, então o horário máximo que o celular dela deve estar ligado, máximo, é 9 horas da noite. Eu sou uma pessoa que sou muito acelerada. Então, para mim foi libertador quando eu determinei esses 7 horas da noite. Por quê? Meu problema não era nem rede social, gente, porque eu nunca fui viciada demais em rede social, não. Meu problema é que a minha mente é muito ativa. Então, eu começava a pensar na coisa, a ter ideia, a começar um curso online à noite. Eu não posso ver curso online à noite, eu tenho que ler um livro. E eu percebi que nem livro offline, livro de papel, se for sobre um assunto que eu estou tendo ideação, tendo ideia, insight, eu não posso ler à noite, porque quando eu via, dava 1 hora da manhã, eu estava lendo. Porque minha cabeça fica mil de ideias, entende? Eu fico curiosa para ler o próximo capítulo, eu fico doida para terminar o livro. Então, eu comecei a ler livro light à noite. Livro de autoajuda, livro de meditação, conexão, parentalidade, esses temas. Coisa leve, certo? Então, você precisa se conhecer. Se você é uma pessoa como eu, que tem a mente muito ativa, talvez 1 hora antes de dormir não seja suficiente. Talvez você precise 2 horas antes de dormir, que é o que eu faço. Então, eu gosto de estar indo dormir 9h30 da noite, então, entre 7 horas eu já estou desconectando, porque eu tenho 30 minutos com as meninas, e de 7h30 às 9h30 é meu horário de relaxar. É meu horário de estar conectada com as minhas filhas, é horário que eu estou com o meu marido, é horário de eu tomar um banho morno longo, descansar, ler um livro e fazer a transição para dormir, certo? Então, nós estamos nos nossos minutos finais, né? Temos só mais alguns minutinhos. Então, como a gente nesse processo de Instagram, a gente tem muita gente que entra na metade, entra depois, eu vou aproveitar esses 5 mais ou menos, 5 a 7 minutinhos finais, para recapitular com vocês, né, principalmente quem já entrou na metade, quais são as dicas que eu deixo para vocês nesse nosso encontro do bem-estar do professor, tá? Então, vamos lá. Dica 1. Estabeleça os momentos que você vai estar no digital, certo? Esse momento do digital, você não deveria permitir que ele estivesse na sua vida, nem no momento de você acordar, nem 1 hora antes de você dormir. E se você quiser, se seu calo for manter o foco e a concentração, além de você não olhar ao acordar, 1 hora antes de dormir, qual a minha terceira dica? Que você não deveria olhar o celular no seu primeiro bloco de atividade intelectual do dia. Então, se você separou um bloco de atividade de 1 hora, por exemplo, ou de 45 minutos,
De preferência, a atividade mais enfadonha, mais chata, mais cansativa ou mais desafiadora, que você tende a postergar. Coloca ela como sua primeira atividade do dia para evitar de você postergar. Isso vai melhorar a sua sensação de eu consigo cumprir as minhas coisas, tá? E nesse horário, nesse primeiro horário nobre do dia, em que sua mente está mais descansada e sem receber esse fluxo de informação, porque você já conseguiu desconectar dessa história de ligar o celular a primeira coisa do dia, não ligue o seu celular, porque as notificações te desconcentram, tá? Então, por mais importantes que elas sejam, elas não são urgentes. Então, tenta pegar esse bloco de atividade, seja de 7 às 7h45 da manhã. Eu, por exemplo, me acordo às 6. Então, normalmente às 7 eu já estou começando a trabalhar. 7 às 8 eu não ligo o celular. Às vezes eu só vou ligar a rede de 9 horas da manhã. Então, tentem, lógico que depende muito da dinâmica de reunião, de horário de vocês, né? Mas tentem, na medida do possível, ter esse primeiro horário nobre, intelectual, livre de notificações, livre de distrações, certo? Principalmente do digital, porque a gente já tem outras distrações. Outra dica que eu passei aqui na live, você fazer essa lista de 5 atividades offline, ou seja, 5 atividades desconectadas do digital, para você fazer num horário de descanso. 30 minutos por dia, sagrado, colocado na sua agenda, do mesmo jeito que você faz reunião com 1 milhão de pessoas por dia, coloque lá, 30 minutos. Que horário vai ser esse? Você que vai determinar. Para algumas pessoas vai funcionar 30 minutos de banho morno de 9 às 9h30 da noite, de 8h30 às 9. Para outras pessoas vai ser 30 minutos do meu livro predileto, ou vai ser 30 minutos de fazer um trabalho manual. Mas você que vai escolher, e de preferência que seja uma atividade desconectada do digital, para você descansar sua coluna, descansar o seu corpo, descansar sua mente, tá? E as outras dicas são a disciplina que você tem que ter para você manter essa rotina, né? Você tomar consciência de que isso é importante para o seu bem-estar digital, que você tem que ser a prioridade para a sua vida, né? E se vocês conseguirem implementar isso aos pouquinhos, né, uma dica de cada vez, e conseguir manter essa rotina durante pelo menos 3 semanas, vocês vão se sentir mais motivados, porque isso funciona, isso não é só com bem-estar digital, é com qualquer novo hábito, com meditação, por exemplo. Vocês terem ideia, no curso de meditação que eu estava fazendo, de mediadora, eles ensinaram para a gente começar com 5 minutos de meditação durante 3 semanas, para depois passar para um de 10 e aos pouquinhos. É que nem vocês pensarem assim, eu vou entrar na academia, passei 6 meses para academia no isolamento social, aí a academia reabriu, ou você resolveu começar a fazer caminhada. Você passou 6 meses fazendo a caminhada da sua mesa para a cozinha, da cozinha para a sua mesa, só comendo, certo? E descontando na comida. Engordou 15 quilos. Aí você quer voltar para a academia, emagrecer 15 quilos em 3 dias. Não dá, né, gente? Então, se você já está viciado no celular, se você tem maus hábitos de higiene tecnológica, como eu chamo, não precisa mudar do dia para a noite. Pega uma dessas dicas. Se você chegou aqui na metade e não conseguiu pegar todas as dicas, assiste de novo, que a gente vai deixar gravado aqui no perfil do Bem-Estar do Professor. Assiste num outro momento e anota as dicas todas que a gente conversou. E pega uma dica para colocar em prática. A Ana Carla já está se comprometendo em colocar, né? E quando você conseguir repetir isso durante 3 semanas, você vai ter aquela sensação, cumprir o desafio, certo, certo, Márcia? Então, se eu conseguir cumprir, que eu não olho mais o celular como a primeira coisa no meu dia, eu uso ele como um despertador, mas eu não tiro do modo avião, eu consigo sobreviver a essa tentação por 3 semanas, eu respiro e digo, eu consigo. Eu vou enfrentar um novo desafio agora, que é desligar 1 hora antes de dormir. Repete isso 3 semanas. Então, quando você perceber, daqui a 6 meses, você vai ter outra vida digital. O seu nível de bem-estar digital vai estar lá em cima. E com isolamento, mesmo que continue ou não continue o isolamento, você vai estar em outro patamar, né? Na sua vida muito mais leve, mais organizada, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Obrigada pela companhia. Espero que eu tenha ajudado vocês, que essas dicas tenham sido úteis, né? É importante que a gente compartilhe, enquanto professores, nossas angústias, as nossas dores, os nossos problemas.
Então, se vocês podem utilizar a tecnologia a seu favor, uma forma da gente utilizar é a gente consumir coisas que somem a gente, que sejam positivas, como essa live, por exemplo, que eu espero que tenha sido positivo para vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, Lucelena, Flor, Cléa, Eveline, obrigada, Célia, Ana Carla. Coloquem em prática e, se precisarem, assistam de novo a live que vocês vão levar essa vida de uma forma mais leve, tá bom? Um beijão, gente. Boa noite para vocês. Gratidão também. Tchau, tchau.